Hoje a gente vai falar sobre especificidade do treinamento. Calma que o vídeo não vai ficar chato porque eu vou tentar fazer uma relação com a vida das pessoas. Bem, o treinamento desportivo é uma ciência e ele apresenta vários princípios que devem ser considerados na hora da prescrição do exercício e do treinamento. Então você tem vários princípios aí para considerar. Um dos princípios é o princípio da individualidade biológica, que mostra que para o mesmo estímulo aplicado, as pessoas respondem de maneiras diferentes ou em magnitudes diferentes. Você tem o princípio da sobrecarga ou da sobrecarga progressiva, que mostra que eu aplico um determinado estímulo, uma determinada carga de treinamento numa pessoa, passa algumas semanas, essa pessoa se adapta a essa carga ou sobrecarga e aí eu preciso ajustar, aumentar essa carga ou essa sobrecarga para que a pessoa continue respondendo. Você tem o princípio da reversibilidade, que mostra que quando uma pessoa treina, ela ganha capacidade física. Se ela parar de treinar por algum motivo, sei lá, doença, viagem, lesão, seja lá o que for, ela perde aquela capacidade física que ela ganhou. Isso é chamado de princípio da reversibilidade. Temos também o princípio da especificidade, que em palavras muito simples, mostra basicamente o seguinte: se você quer ganhar força, você deve treinar força. Se você quer ganhar velocidade, treine velocidade. Se você quer ganhar resistência, treine resistência e assim por diante. No caso específico da força, além da especificidade do treinamento, existe também a especificidade do movimento, que mostra basicamente o seguinte: se você quer ganhar mais força no supino, treine supino. Se você quer ganhar mais força no agachamento no leg press, treine agachamento ou leg press e assim por diante. Isso é especificidade do movimento. As pessoas não necessariamente precisam de uma formação em educação física para entender isso. Muita gente entende disso por causa do dia a dia do treinamento, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um estudo publicado por pesquisadores noruegueses, que foi publicado no ano passado, em 2020, na revista PLOS ONE. Eles pegaram 53 mulheres jovens e fisicamente ativas e dividiu em 3 grupos. Esse estudo eu estou mostrando para vocês só para mostrar o efeito da especificidade do treinamento, depois eu vou fazer uma relação com a vida das pessoas. Então, os pesquisadores dividiram essas mulheres em 3 grupos. Um grupo era o grupo uniarticular, que fazia exercícios uniarticulares. No caso, era a cadeira extensora e o glúteos na máquina. Tá? O outro grupo era o grupo multiarticular, que fazia exercícios multiarticulares. No caso, era só o leg press. E tinha um outro grupo, que era o grupo controle, que não fazia nada. Elas treinaram 2 a 3 vezes por semana, durante 8 semanas, isso dá 2 meses, com carga progressiva, ou seja, elas começaram treinando com cargas de 10 RM, na medida que as semanas iam passando, essa carga ia sendo ajustada, aumentada até chegar a 6 RM, ou seja, foi usado carga progressiva aí. E o que os pesquisadores observaram? Eles observaram o óbvio, ou seja, as mulheres que treinaram cadeira extensora e glúteos na máquina, ou seja, as mulheres que fizeram exercícios uniarticulares, ganharam mais força nesse exercício, ou seja, na cadeira extensora e no glúteos na máquina. E as mulheres que fizeram leg press, ou seja, o exercício multiarticular, ganhou mais força no leg press. Isso é especificidade de treinamento, porque elas ganharam força, treinaram força, ganharam força, e especificidade do movimento, ou seja, elas ganharam mais força nos exercícios que elas treinaram. E aí, observe o que eu estou falando. Eu não falei que elas ganharam força apenas nesse exercício. Eu falei que elas ganharam mais força nesse exercício. O que é que isso significa? Que as mulheres que treinaram leg press, elas ganharam força no leg press, mas também ganharam força na cadeira extensora. Só que elas ganharam muito mais força no leg press. Isso é especificidade do movimento e especificidade do treinamento também, tá? Isso é uma coisa muito básica na área da educação física e muita gente que nem é da educação física sabe disso. E por que eu estou falando isso aqui? Agora vamos fazer a relação com a vida das pessoas. Onde é que a gente pode aplicar isso na vida diária? Eu vejo 3 possibilidades. A primeira é em idosos. Idosos precisam ganhar mais força nos membros inferiores. Para quê? Para se levantar de uma cadeira, do sofá, se levantar da cama, né? Muitos idosos têm um déficit de força tão grande, denominado de sarcopenia e dinapenia, que tem dificuldade em realizar essas atividades.
Então, além de ganhar força, eles precisam treinar exercícios que tenham padrões de movimentos semelhantes a se levantar de uma cadeira, se levantar da cama, se levantar do sofá. Então, exercícios como agachamento e leg press são mais aplicados nessas situações para idosos. A outra aplicabilidade seria em atletas de elite ou em atletas de esportes, né, tanto individuais como esportes coletivos. Por exemplo, um atleta de futebol, ele precisa ganhar força e principalmente potência nos membros inferiores, né, principalmente quando ele vai chutar uma bola. Quando ele vai chutar uma bola, qual é o movimento principal que ele faz? Extensão de joelho. Nesse caso, o exercício de cadeira extensora seria mais aplicado para ganhar força e potência para essas pessoas. Então, isso é especificidade de treinamento. A cadeira extensora precisa estar nos programas de treinamento, por exemplo, de atletas de futebol. E um outro ponto é em relação à correção de desequilíbrios musculares, tanto em relação à força quanto à hipertrofia. Por exemplo, vamos dizer que os seus isquiotibiais, que a musculatura posterior da coxa, seja mais fraca do que a musculatura do quadríceps, que é a musculatura da frente da coxa, né, da parte anterior da coxa. Nesse caso, a musculatura dos isquiotibiais, que é a parte posterior da coxa, precisa de exercícios específicos para aquela região, não só de exercícios específicos, mas de mais séries. Então, usar cadeira flexora ou stiff para tentar diminuir esse desequilíbrio muscular ou articular seria muito bem-vindo, né? Então, eu vejo a especificidade do treinamento nessas aplicações. Então, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.